Olá, bom dia! Você que está aí assistindo a mais um vídeo nessa nossa maratona, na nossa saga, no nosso intensivão LGPD. A você que não assistiu os vídeos anteriores, volta um pouquinho para trás, olha lá desde o início, acompanha os conceitos, tudo aquilo que nós já falamos. Hoje vamos falar de princípios e bases legais. É um vídeo um pouco mais teórico, tá? São conceitos que estão lá no texto da lei, mas que são importantes para que a gente possa dar continuidade a essas exposições, a essa fala sobre o programa de implantação, tá? Amanhã vamos trazer alguns conceitos mais práticos, então se você está muito ansioso aí para ver a parte prática, aguenta mais um pouquinho que a gente faz o fechamento dessa parte totalmente teórica agora com princípios e com bases legais, ok? Avançando um pouquinho, eu vou passar de uma forma um pouco mais corrida os princípios que norteiam a Lei de Proteção de Dados, tá? São princípios que devem ser observados não somente aqui no que se refere à proteção de dados, mas a gente vive aí num dia a dia com diversos princípios, né? Sejam eles legais, morais, enfim, mas aqui nós vamos falar especificamente dos princípios da proteção de dados. Finalidade, adequação, necessidade, acesso livre, a qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, tá bom? Então a gente tem a finalidade, o propósito do tratamento, que deve ser claro e específico, tá? Um dos princípios é a finalidade, então eu preciso ter muito em mente qual é o propósito do tratamento, que ele precisa estar definido de forma clara e específica. A adequação deve ser compatível com a finalidade informada, ou seja, elas precisam conversar. Não dá para a gente colocar coisas totalmente aí discrepantes, tá? Elas conversam. Finalidade e adequação estão lá interligadas. A necessidade, por que eu tenho esses dados? Tá? Qual a minha necessidade? Todos os dados que eu coleto, eles são realmente importantes, tá? Então, isso a gente precisa ter muito em mente, que nós vamos coletar somente aquilo que for extremamente necessário. O livre acesso deve ser assegurado ao titular do dado o livre acesso, tá? Ontem, quando a gente falou sobre o encarregado, que ele vai ter esse contato direto aí, é o porta-voz, é o canal direto com o titular. Por quê? Porque o titular tem acesso direto com aquele controlador que está com os teus dados. É um dos princípios aí que norteiam a Lei de Proteção de Dados. A qualidade dos dados, que é a garantia ao titular da exatidão, da clareza e da relevância dos dados, tá bom? Então, precisa também ter aí como um norte a ser observado essa qualidade dos dados. A transparência, a garantia ao titular de informações claras, informações precisas e facilmente acessíveis, tá? Lembrando que o canal aí de ligação e que vai poder talvez esclarecer dúvidas, responder questionamentos do titular é aquela pessoa que nós falamos ontem. Sempre em total observância aos princípios que norteiam a legislação. Os princípios, eu estou passando de uma forma um pouco mais corrida, pessoal, porque eles também estão lá na lei, tá? Artigo 6º vai trazer tudo isso que eu estou lendo para vocês, tá bom? Vamos ter a segurança, que é utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Isso tem muito a ver com a parte de segurança da informação, tá? Isso também está diretamente ligado a um projeto de implantação da LGPD. Então, tem algumas, podemos citar aí a criptografia, aquela política de mesa limpa, enfim, várias coisas que são inerentes à segurança da informação, tá?
A prevenção, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos. Falamos ontem sobre responsabilização, qual é a responsabilidade do controlador, do operador. Então, precisam ser adotadas medidas de prevenção para que eles não venham a responder lá de forma solidária, que não venha a causar dano a outrem, de acordo com o que nós já tínhamos falado ontem. São medidas de segurança da informação, tá? Não descriminalização, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, tá? É um dos princípios também super importantes, não somente na proteção de dados, mas para a vida, né, em sociedade, a não discriminação e, por fim, a responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, tá? Se eu, agente, eu preciso fazer essa demonstração e se eventualmente algo sair errado aí no meio do caminho, eu vou ter a minha responsabilidade. Isso a gente também tratou especificamente de responsabilização no vídeo de ontem, tá bom? Avançando um pouquinho, para até não ficar muito maçante, vamos ter também as bases legais. Extremamente importante quando for desenvolvida já a parte prática da implantação na tua empresa, porque precisa adequar as bases legais, tá? Os dados que eu vou ter comigo, empresa, eles precisam de uma justificativa, tá? Eu preciso dizer por que eu estou com esses dados, qual a minha base para que eu esteja, enfim, com os dados do titular. Então, isso vai constar, lembra que eu falei quase agora sobre alguns entregáveis? São documentos que vão ser elaborados e que estarão na empresa, tá? E a base legal, ela vai fazer parte de um desses documentos. Quando fizer aí o mapeamento dos dados, também vai precisar fazer esse encaixe das bases legais, tá? A Lei de Proteção de Dados, ela limitou de uma forma taxativa as possibilidades do controlador utilizar os dados pessoais. Controlador, nós já falamos ontem, é aquele que vai tomar as decisões em relação aos dados, tá? E o rol taxativo, nós já falamos também. Lembra do exemplificativo, do taxativo? O exemplificativo são só algumas hipóteses, mas que comportam outras, enquanto que o taxativo é aquilo, é engessado e não tem variação. As bases legais que envolvem aí a Lei de Proteção de Dados, ela é taxativa, ela não comporta outras hipóteses, senão aquelas que já estão descritas na lei, tá bom? As bases legais, nós vamos encontrá-las no artigo 7º da lei. A primeira delas, que também é o que a gente tem ouvido com mais frequência, é o consentimento do titular, tá? Então, a lei vai trazer essa hipótese, lembrando que o consentimento, ele não é ad eternum, ok? Então, por isso que não deve ser sempre utilizado e priorizado o consentimento em todas as hipóteses. Por quê? Porque eu posso te dar o meu consentimento hoje, mas eu posso tirar amanhã, tá bom? Então, fica aí essa dica, só para que todo mundo tenha essa questão em mente. Mas ele vai... tal pessoa me deu o consentimento ontem, semana passada, e agora não quer mais dar o consentimento, não pode mais voltar atrás? Pode sim, tá? Consentimento, o titular, que é o dono, ele dá e tira quando ele quiser. 2, a segunda base legal seria o cumprimento de obrigação legal, tá? Se eu tenho aí uma legislação, algo que me obrigue, eu, na condição de controlador, a cumprir determinada obrigação,
Então, a minha fundamentação está aqui. Eu tenho a obrigação legal, então eu estou com os seus dados, eu vou fazer o tratamento dos seus dados por uma obrigação legal, ok? Então, eu consigo justificar e fundamentar a permanência desses dados comigo. Terceiro lugar, vamos ter a administração pública, também traz as suas hipóteses, tá? No artigo 7º, no inciso 3º. Em quarto lugar, teremos os estudos por órgãos de pesquisa, também no mesmo artigo, tá? Para a realização de estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Mas também é uma base legal da qual pode-se utilizar para esse encaixe aí que eu tinha passado para vocês. Em quinto lugar, teremos a execução de contrato, então eu posso ter esses dados e fundamentar esse meu tratamento de dados na execução de um contrato. Também é uma das hipóteses. Processo judicial, administrativo ou arbitral, tá? Então, tratando-se de uma dessas possibilidades, dessas hipóteses, também os controladores poderão fazer a retenção das informações fundamentando em processo judicial, administrativo ou processo arbitral. Teremos por uma questão de proteção à vida, tá? Teremos a tutela da saúde, teremos o interesse legítimo, que também acaba sendo uma das possibilidades aí de maior adequação, tá? Digamos dessa forma. E por fim, vamos ter a proteção de crédito, tá bom? Então, essas são as bases legais. Talvez essas bases, elas possam parecer de uma forma assim, muito abstrata, tá? Nesse momento que eu tô passando para vocês, mas eu acho que amanhã a gente voltando a falar sobre esse enquadramento, sobre esse encaixe do tratamento e das bases legais, vai dar uma clareada e vamos conseguir deixar de uma forma mais compreensível para todos vocês, ok? Mas só a gente repassando de que tanto princípio quanto base legal são extremamente importantes, serão utilizadas nesse processo de implantação da LGPD na tua empresa. Agradeço a atenção de todos. Amanhã avançaremos mais um pouquinho. Já vamos sair dessa parte totalmente teórica. Vamos falar de documentos mesmo e que precisam ser elaborados. E na sexta-feira a gente faz o fechamento aí da nossa semana. 11 horas na nossa live. Nos siga nas redes sociais. Um bom dia a todos.